Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Mais uma vez queremos saber de qual lugar abençoado do nosso Brasil, ou então no mundo, onde você está assistindo o Jornal Foco do Brasil. Conte pra gente, deixe sua opinião, seu comentário e ainda participe do chat ao vivo. Veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. Gratidão sempre pela sua participação. E vamos agora às notícias desta edição. Neste sábado, dia 2 de outubro, há um ano das eleições 2022, exatamente um ano, o presidente Jair Bolsonaro utilizou as redes sociais, onde ele celebra uma redução de cargos em seu governo. Em sua conta no Twitter, o presidente falou que a otimização reduz o peso do Estado sobre os cidadãos. Ele compartilhou uma publicação da Secretaria de Comunicação do governo mostrando as reduções de cargos e funções entre 2017 até 2021. Os dados apontam que em 2017 o total de cargos era de 817.975, enquanto em 2021 o total está em 729.795, quer dizer, quase 100 mil cargos a menos. Otimização em avanço diário diminui os gastos da máquina pública e garante um menor peso do Estado sobre os cidadãos. Somente em 2019 foram extintos quase 4 vezes mais cargos do que nas somas dos anos 2015 a 2017, comemorou o presidente Jair Bolsonaro. Há questões em relação à opinião pública e ao número de cargos, mas mais do que isso, ao número de cargos comissionados e o número também de funcionários públicos no Brasil. A primeira trata-se, observação podemos fazer sobre a eficiência do funcionarismo público. Se é necessário tantos e tantos cargos. Há inclusive a digitalização do governo, nós vamos ver uma notícia onde é destacado isso, uma conquista do governo federal no momento, sobre o portal que faz atendimento via internet ao brasileiro. Quantos cargos a menos, graças à digitalização, à desburocratização. Afinal, para cada ato burocrático que existe nesse país, geralmente precisa de um funcionário público que está lá para garantir que a burocracia estabelecida ao longo das décadas prevaleça sobre a vida do cidadão brasileiro. Então, aí nós podemos ver que a diminuição de cargos e efetivamente a diminuição de número de funcionário público, de fato, traz grandes benefícios. Diminui a carga sobre o cidadão brasileiro, diminui a burocracia. E esperamos que a eficiência seja garantida, sobretudo através do atendimento digital. Muito mais fácil, prático, o cidadão não precisa sair de casa. Quantas e quantas vezes o cidadão teve que se deslocar de sua cidade no interior do estado, percorrendo quilômetros, 500, 1.000 quilômetros até para ir a uma capital em função da burocracia neste país. A digitalização vem salvar muitas vidas de acidentes que são evitados, de tempo perdido, de estresse, até problema no coração, no cérebro, enfim, graças à desburocratização e à diminuição, evidentemente, do tamanho do Estado. Mas queremos muito mais Brasil e menos Brasília. Vimos que neste sábado, manifestantes da oposição da esquerda foram às ruas em diversas cidades para protestar contra o governo de Jair Bolsonaro. Em outras palavras, tivemos a oportunidade, um comparativo entre a data de 7 de setembro, onde apoiadores da democracia do governo Bolsonaro foram às ruas, e agora. E fazer uma análise entre a realidade, o Brasil dos institutos de pesquisas, que mostra que esse povo deste sábado, 2 de outubro, deveria ser infinitamente maior. É o que diz Datafolha, é o que diz outros nomes de institutos por aí, através de suas pesquisas, Deveria ser imensamente maior o número de povo nas ruas neste sábado. Mas
o contrário aconteceu. Vimos que o povo em massa foi mesmo no dia 7 de setembro. Então parece que há uma crucial diferença agora vendo o Brasil dos institutos de pesquisas indo às ruas em um número muito menor do que os tais dados das pesquisas demonstram. Parece que a realidade é muito diferente, inclusive, dos dados divulgados pelos institutos. Incomparavelmente menor em participação popular as manifestações deste sábado da oposição. Entre as pautas reivindicadas nos atos, o impeachment do presidente Jair Bolsonaro, também mudando o foco, já que a questão aí de falta vacina, essa coisa toda já não casa mais. Afinal, o Brasil está sendo um dos que mais vacinam no mundo há meses já, não é? Então o assunto foi direcionado para o aumento do custo de vida e um pedido de retorno do auxílio emergencial nos moldes do que foi aplicado no início da pandemia, de uma maneira mais generalizada o auxílio. Devido ao baixo número de pessoas nesses atos contra Bolsonaro, na comparação com os de 7 de setembro, apoiadores do presidente não deixaram passar em branco. Em suas redes sociais, por exemplo, a deputada federal Carla Zambelli foi uma das que chegou a debochar do que ela chamou de fiasco. Trio elétrico de luxo, R$100 mil. Pão com mortadela, R$8. Bandeira da CUT, R$60. Camiseta fora Bolsonaro, R$30. Passar vergonha com o fiasco em rede nacional não tem preço, postou Zambelli. Mas algumas emissoras de TV não concordam com Zambelli, não é? Um comentarista, não é? Aí, envolvendo nomes de emissoras grandes aí que batem dia e noite no governo Bolsonaro, comentaristas disseram o seguinte: como podemos ver, os manifestantes estão bem espalhados para manterem o distanciamento social e evitarem colocar outras pessoas em risco, justificando os imensos vazios entre os participantes, que, em outras palavras, aí a verdade representa mesmo a falta de povo com a oposição ao governo, bem diferente, como falamos, do que foi 7 de setembro e até dos encontros do presidente Bolsonaro com a população. Sobre esse trio aí de R$100 mil, não é? Para o som ficar forte, atrair artistas, cantores, enfim, para baterem no presidente Bolsonaro, há uma controvérsia, questionamento, porque no ato de 7 de setembro houve a movimentação popular, não é? Para arcar custos, o transporte, ônibus, teve veículo, ônibus saindo do interior, indo a Brasília, a São Paulo, enfim, tudo a um custo. No entanto, houve questionamento até, parece que a justiça, não é? Cancelando contas, PIX, isso e aquilo, porque não podia. Aquilo era ato antidemocrático. Mas agora, R$100 mil, inclusive vaquinha passando nas redes sociais, fazendo um levantamento de grana, recursos através de PIX e outras situações, para isso pode? Como é que é? Que controvérsia é essa? Que discrepância é essa? Que tipo de tratamento diferenciado é este? Foram alguns dos questionamentos que vimos nas redes sociais. O Ministério da Economia vai lançar um pacote de 3 medidas para estimular o crédito no Brasil. De acordo com a pasta, o projeto tem capacidade para impulsionar cerca de R$10 trilhões em crédito. A expectativa é que uma medida provisória seja enviada ao Congresso entre 6 e 14 de outubro. A partir da MP, será criada a Instituição Gestora de Garantias, cujo objetivo é aumentar a eficiência do uso dessas garantias a fim de trazer maior competitividade ao segmento. O melhor uso das garantias no cenário de retomada econômica pós-pandemia é considerado um catalisador das operações de crédito para quem pretende buscar financiamentos mais baratos. E enquanto Ciro Gomes foi até vaiado por petistas nos tais manifestos da esquerda neste sábado, é importante saber, gente, que Ciro e Lula estão juntos em uma situação bem confortável e que deixa o povo brasileiro até em pé de guerra. É difícil de engolir isso. Os dois pretensos candidatos à presidência em 2022 receberam juntos desde 2019 quase R$1 milhão em salários, benefícios pagos por suas legendas, por meio de recursos do fundo partidário,
ou seja, do dinheiro limpo, puro dinheiro, uma nota de 100 ou de 200, não, uma nota em cima da outra, dos pagadores de impostos. As informações são da CNN Brasil. No detalhamento de despesas do PT, registradas no TSE, Lula aparece como funcionário do PT. Ganha atualmente cerca de 22 mil mensais. Candidato ao lugar de Bolsonaro, agora ele que foi candidato em 98, 2002 e 2000, aliás, esse outro nome, não é? Candidato em 2018, 2002, 1998. O Ciro, por sua vez, tem uma remuneração de pouco mais de 21 mil reais do PDT. Pode perguntar para a maioria dos espectadores o que um salário mensal de 20 mil reais para você representaria e você fica na ginga e política, para lá, para cá, dando seus palpites, pitacos, enfim, olha. Além dos salários, PT e PDT arcam com os custos de publicidade dos dois pré-candidatos à presidência. Nos últimos 2 anos, o fotógrafo que acompanha Lula recebeu quase 720 mil dos cofres petistas, mais de 150 mil só neste ano. O PDT, que contratou a peso de ouro um marqueteiro que fez campanha no passado na eleição de Dilma e de Lula, pagou 250 mil ao publicitário apenas em 2021. Uma empresa do advogado de Lula, de um dos advogados, responsável pela defesa do ex-presidente na série de processos judiciais de que foi alvo, também recebeu pagamentos do PT. Desde 2019, o escritório já faturou quase 940 mil reais pagos com os recursos partidários. Em nota, Ciro Gomes afirmou que dedica-se às atividades do PDT como vice-presidente e pré-candidato do partido. Também por meio de nota, o PT diz que voltou a contratar o ex-presidente Lula como dirigente remunerado. Ele é presidente de honra do partido, foi contratado desde janeiro de 2020. Ou seja, tanto o Ciro quanto o Lula, garantido tudo dentro da lei, salário de pelo menos 20 mil reais por mês e outros benefícios. Aliás, é interessante que no Brasil o político faz falcatruas quando está exercendo um cargo, um mandato, não é? Rouba, propina, desvio, envolve, lidera, enfim, até quadrilhas contra o dinheiro, o erário público. Depois a justiça vai atrás, ele pode até ser condenado, mas se seus advogados forem bem eficientes, os políticos aí acabam conseguindo, não é? O cancelamento, enfim, a suspensão, prescrição da questão aí das condenações, enfim. Agora, tem uma coisa importante, que os advogados podem ser pagos com o dinheiro público também. Fundão partidário, isso é coisa de outro mundo, não é? O cara comete o erro e tem todas as benesses ainda da defesa. Advogados pagos com dinheiro público, com o nosso dinheiro, nota de 200, uma em cima da outra. Coisa de outro mundo, de outro mundo, de outro mundo. O ministro Tarcísio Gomes de Freitas não se cansa de desatar os nós, gente, e destravar o progresso pelo país. Ele informou que, com o contrato assinado há poucos dias, as máquinas entrarão em ação já nesta nova semana para colocar na pista os 14 bilhões de reais de investimentos contratados no leilão da BR-153-080-414-414. Essa é mais uma daquelas concessões que fracassaram no passado e que nós demos solução, disse Tarcísio. Está vendo essas máquinas aqui? Estamos às margens da BR-153 e elas já começam a trabalhar na segunda-feira. Isso porque nós acabamos de assinar o contrato de concessão da BR-153, que vai ligar Anápolis, em Goiás, à Aliança dos Tocantins. Uma história de fracasso do passado, outra concessão que deu errado, que nós herdamos e proporcionamos solução. Estamos com um modelo sofisticado que vai gerar 14 bilhões de reais de investimento. Serão 627 quilômetros de duplicação
e uma logística eficiente para o agronegócio dos estados de Goiás e Tocantins. São 120 mil empregos que estão sendo gerados e milhares de vidas que serão poupadas. Nada mal na semana que o governo está completando 1000 dias de trabalho, 1000 dias de realização. E essa entrega é mais uma realização do governo Bolsonaro que está transformando a logística do nosso Brasil. Gente, mas não é só obras que movimentarão mais uma semana no Ministério da Infraestrutura. A semana será movimentada para o Ministério de Tarcísio, porque o ministro Tarcísio de Freitas viajou neste sábado, dia 2, para os Estados Unidos, com o objetivo de atrair mais investimentos para o Brasil para as rodadas de concessões do último trimestre do ano e também 2022. O ministro participa dessas rodadas de 5 dias em Nova York, com fundos dispostos a investir bilhões de dólares em infraestrutura. A carteira de projetos que será apresentada aos investidores internacionais traz os 19 ativos que devem ser licitados até o final do ano. Entre eles, a rodovia Dutra, com data marcada para o dia 29 deste mês, previsão de 14,9 bilhões de reais de investimento, considerada a joia da coroa. E a Companhia Docas do Espírito Santo, primeira estatal a ser privatizada na atual gestão. O leilão de 2 terminais também de movimentação de combustíveis do Porto de Santos, programado para o dia 19 de novembro, 950 milhões de reais, também deve ocupar um lugar de honra nas reuniões com fundos e instituições financeiras. Trata-se da maior carteira de ativos leiloados no mundo, diz Tarcísio de Freitas. O Banco Mundial avaliou o Brasil como o 7º país com a mais alta maturidade em governo digital no mundo. O resultado divulgado pelo governo federal faz parte de um ranking que avalia o estado atual da transformação digital do serviço público em 198 economias mundiais. 198 economias mundiais, Brasil aparecendo na 7ª colocação. De acordo com o ranking, o Brasil ficou à frente de todas as demais nações das Américas. Além disso, o Brasil é o único país entre os 10 primeiros que tem mais de 100 milhões de habitantes. Segundo o governo, o resultado se deve ao avanço da plataforma gov.br, que hoje já dispõe de mais de 115 milhões de usuários. No início de 2019, os acessos eram feitos por cerca de 1,8 milhão de pessoas. A plataforma permite o acesso a diversos serviços digitais, facilita a obtenção de informações e o relacionamento do cidadão com o governo. O Brasil foi destaque em soluções digitais, de impacto massivo, como auxílio emergencial, INSS, meu INSS, seguro-desemprego, seguro-desemprego do empregado doméstico, carteiras digitais de trabalho e de trânsito e o Pix. A semana do empresário Luciano Hang, sua participação na CPI da pandemia do Senado foi incendiária, não é? A participação que continua dando ainda muito o que falar. O sucesso de sua espontaneidade, suas declarações, não é? Sendo incisivo em muitos assuntos, foi tanto que ele já pensa mesmo. Há tantos pedidos feitos que ele pensa mesmo em disputar uma vaga no Senado por Santa Catarina em 2022. O empresário passou a admitir a aliados que poderá ser candidato. Segundo esses aliados, Hang diz nos bastidores estar ali avaliando o cenário. A candidatura tem sido incentivada por catarinenses e parlamentares aliados ao governo Bolsonaro, de tal forma que a candidatura de Hang ao Senado seria até um consenso entre apoiadores do presidente Bolsonaro e outros de Santa Catarina. A semana terminou aí com a certeza, também entre a cúpula da oposição, de que levar Luciano Hang para depor a CPI foi o maior tiro no pé que poderia ter sido dado na CPI, na oposição, nos atos contra o governo. Sobretudo porque, como disse Hang, contra fatos não há narrativas que se sustentem. Na CPI ele afirmou também: eu sou um ativista político. Em 2022, vou pensar o que fazer.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou que o Brasil atingiu a marca de 300 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 distribuídas à população. Em mensagem publicada no Twitter, Queiroga ainda ressaltou o ritmo de vacinação, ritmo acelerado do SUS. De acordo com o Ministério da Saúde, o país administrou 226,6 milhões de doses de vacinas contra a doença até esta última sexta-feira, sendo 139,9 milhões de primeiras doses, 85,7 milhões de segundas doses e doses únicas e 62,6 mil doses de reforço. Hoje, alcançamos uma marca que me orgulha e emociona. 300 milhões de doses distribuídas, a maior campanha de vacinação da história. Tudo isso graças ao governo do presidente Jair Bolsonaro, comprometido em salvar vidas, postou o ministro da Saúde, que permanece isolado nos Estados Unidos por conta de estar com Covid-19. Dan Clark conta que Bob era um veterano da Guerra do Vietnã. E na guerra, deixou suas duas pernas à conta da explosão de uma mina. Foi recebido em seu país como herói, mas verdadeiramente herói ele demonstrou ser 20 anos depois de seu retorno. Isso porque o verdadeiro heroísmo brota do coração. Era o ano de 1985. Ele trabalhava em sua garagem num dia quente de verão. De repente, a tranquilidade das horas foi rompida pelos gritos de uma mulher. Bob verificou que os gritos vinham da casa vizinha e com rapidez moveu sua cadeira de rodas naquela direção. Entretanto, a vegetação densa que ali existia não permitia o acesso da cadeira de rodas. Os gritos continuavam desesperadores, e ele não teve dúvidas. Jogou-se ao chão e foi se arrastando entre os arbustos. Quando chegou à casa ao lado, percebeu que os gritos vinham da piscina. Era a mãe de uma criança de apenas 3 anos que assim se expressava, em histeria, em gritos. A criança caíra na piscina. Era uma garotinha, tinha deficiência física. Ela não tinha os braços, não tinha como nadar. Bob não teve dúvidas, mergulhou até o fundo e trouxe a pequena Stephanie de volta. Ela não tinha pulso, o rosto estava azulado, não respirava. Ele praticamente ordenou à mãe que chamasse os bombeiros enquanto iniciou manobras de ressuscitação na criança. Quando a mãe retornou, ainda aflita, informou que os paramédicos iriam demorar um pouco, pois se encontravam em outro atendimento. Ela chorava sem saber o que fazer. Mas Bob foi quem a sossegou. Não se preocupe. Eu fui os braços dela para sair da piscina. Agora sou os seus pulmões. Não se preocupe, mãezinha. Juntos vamos conseguir. Alguns segundos mais e a menininha tossiu, recobrou a consciência e começou a chorar. Mãe e filha, em um momento mágico. Como você sabia que tudo ia dar certo? Perguntou ela à mãe, depois ao veterano de guerra. Minha senhora, quando a mina explodiu, arrancando minhas pernas, eu estava sozinho num campo. Não havia ninguém para ajudar. Apenas uma menininha vietnamita. Enquanto eu lutava, me arrastando para chegar ao seu vilarejo, ela ficava repetindo, no inglês atravessado: aguenta, aguenta, está tudo bem, você vai viver. Eu serei suas pernas. Juntos nós vamos conseguir. Bem, eu consegui com a ajuda da garotinha. Agora foi a minha oportunidade de retribuir o favor e fico feliz por isso. É uma forma de dizer a Deus
que agradeço por estar vivo. Pense nisso. Falta-lhe motivação na vida? Sou Cleiton Basso e quero ser motivação para você olhar para o alto e dizer que, apesar de tudo, de todos os desafios e problemas, a vida pode continuar. Vale a pena ser vivida. Novos ares, novos tempos, tempos melhores estão logo ali à sua frente. Chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Um ótimo domingo, gratidão pela atenção e até segunda em mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Que Deus abençoe a você e a sua família.